Saravá Jogo de Damas, saravá todo dia, saravá todo mundo. Mais um dia aqui de luta, de resistência, enfim, da gente estar aqui discutindo assuntos que a gente julgava já estarem sido, que já fosse fatura liquidada, né? Eu outro dia fiz até um saravazinho falando sobre a palavra democracia, ela voltou à moda agora, né? A palavra democracia, e a gente agora voltou a ter que lutar pela democracia, né? A gente está em 2020, século XXI, e a gente ainda está, né, nessa marcha ré que a gente, enfim, se encontra, e agora tendo que lutar bravamente pela democracia. E hoje a gente convidou uma pessoa especial para falar sobre um acervo também muito especial, que é o Ivo Herzog. Saravá, Ivo, bem-vindo ao Jogo de Damas. Obrigado pelo convite de estar conversando com você. Obrigada, muita honra você estar aqui. A gente queria conversar com o Ivo porque, enfim, o Ivo inaugurou o acervo, a versão virtual do acervo Vladimir Herzog, Vida e Memória em Defesa da Democracia. Ivo, conta para a gente qual a ideia desse acervo, que vem muito a calhar, né, nesse momento que a gente está vivendo. Falar de Vladimir Herzog, do acervo de Vladimir Herzog, é bastante pertinente. Claro. É mais um projeto do Instituto Vladimir Herzog, né? A gente acabou de completar 11 anos de existência. E, na realidade, quando a gente pensou na criação dessa organização lá atrás, foi justamente para preservar bem detalhadamente, com fatos bem precisos, a história daquele período, como pano de fundo a história do meu pai. Da mesma maneira que eu basicamente conheci a história dele a partir da morte dele, pouca coisa sobre a vida dele, né? Muito do trabalho que o Instituto realizou ao longo desses 11 anos, enfim, a gente tem várias áreas de atuação, mas do ponto de vista de memória, fala muito do que foi a ditadura, fala muito do que foi o período pós-morte do meu pai, a derrubada da ditadura, o processo de redemocratização do Brasil, e tudo isso daí. O que sempre faltou foi contar a história de quem foi meu pai, né? Então se fala muito no jornalista Vladimir Herzog, mas quantas pessoas já tinham visto um trabalho do meu pai como jornalista, uma matéria feita por ele? Além de jornalista, que mais que ele era, né? Eu mesmo, ao longo dos anos, descobri que ele fazia, inclusive, cartoons, né? Fazia desenhos, sátiras, né? No próprio jornal. Tinha algumas coisas que eu sabia de âmbito familiar, que ele gostava de fotografia, astronomia, pescar, estar no sítio com a gente, ir para a praia, essa coisa toda. Mas, tudo bem, ficar mostrando a pescaria dele não é muito interessante, mas ele era um bom fotógrafo, muito bom fotógrafo, né? E fotos feitas por ele mesmo também era uma coisa que era da parte da vida dele, que nunca foi foco da maior curiosidade que se tinha sobre o caso Herzog, sobre o Vlado Herzog, essa coisa toda. E aproximadamente há 2 anos atrás, a gente já realizou alguns projetos em parceria com o Itaú Cultural, e veio essa oportunidade de um grande projeto de acervo, onde tem várias fases. A primeira fase foi fazer uma profunda pesquisa sobre a vida do meu pai, né? Contar a história dele antes de morrer, né? E o primeiro resultado dessa pesquisa foi uma ocupação feita no Itaú Cultural no ano passado, já num clima muito hostil aqui no Brasil. A ocupação esteve ameaçada de não acontecer. A gente tem que lembrar que outras exposições no começo desse governo foram ameaçadas, algumas foram até canceladas, muita intolerância, muita fake news, né? Não, isso daqui é pornografia, não, isso daqui é não sei o quê e tal. E várias instituições ficaram muito receosas, como a própria instituição do Itaú Cultural. Mas a ocupação acabou acontecendo, o Itaú Cultural tomou algumas medidas, então ele não fez nenhuma chamada do lado de fora do Itaú Cultural, lá na Avenida Paulista, que tradicionalmente é feita, mas mesmo assim foi a exposição mais visitada durante o ano passado no Itaú Cultural, né? Quase 100 mil pessoas passaram por aquela ocupação.
Ela tinha, infelizmente, data de início e fim, né? Ela acabou no final da primeira quinzena de outubro. Mas o projeto já previa uma continuidade desse trabalho e todo esse material que vinha sendo pesquisado, descoberto, ser digitalizado, organizado de maneira bem técnica por pessoas da área de museus, de especialistas em arquivos, né, com várias técnicas, enfim, é uma ciência que eu não conheço muito, né? Então a gente foi produzindo esse arquivo, foi digitalizando ele e foi criando uma maneira bacana para as pessoas poderem acessar isso daí e conhecerem quem foi Vlado Herzog, como é que era a letra dele, tem muitas cartas, as fotografias que ele tirava. A gente descobre nessa ocupação que mais que jornalista ele era um amante do cinema e o sonho dele era ser um cineasta, fazer cinema, né? Então a gente lançou agora na sexta-feira passada, tornou-se público a existência desse acervo no formato de um site bem bacana. É um acervo vivo, né? A gente continua recebendo mais conteúdo, cada vez que mais gente sabe que esse espaço existe, fala, pô, mas eu tenho não sei o que do lado, aquela pessoa que está na foto, que vocês não estão falando, é fulano de tal, né? Então, que são quase 2.000 documentos que tem nesse acervo nesse momento, né? Então, ele continua sendo construído. E, como eu falei, isso é uma outra fase desse projeto, mas tem ainda uma terceira fase que continua com o apoio do Itaú Cultural, que é a organização do acervo do Instituto Vladimir Herzog, que vai muito além da história do meu pai, porque são 11 anos de trabalho, muito material, muita pesquisa, muito conteúdo que a gente criou, recebeu e que precisa ser colocado de maneira pública, bem organizado, bem protegido, para que amanhã não venha um hacker e apague os nossos HDs e todo esse conteúdo deixe de existir, né? Infelizmente, no mundo de hoje, isso é possível, né? Então, o projeto continua. Agora, esse site está muito bacana, o acervo está realmente muito bonito, a gente tem recebido muitos elogios, teve uma cobertura da mídia muito grande, né? E é isso, a história dele. Ivo, você falou uma frase interessante, né? Que você veio conhecer mais o seu pai através desse trabalho, né? Como é que é isso na tua história, na tua formação? Você é filho de uma figura muito emblemática, cujo sinônimo é democracia, né? Foi a partir da morte do Vlado que houve realmente uma mobilização, né, uma inquietação com aquele estado de coisas, né? As pessoas realmente se depararam que estávamos sofrendo abusos, assassinatos, enfim. Como é que foi isso na tua história? Conta um pouquinho para a gente. Sim, essa é uma pergunta muito boa, porque realmente isso foi já na exposição, né? O ano passado lá no Itaú, quando eu visitei pela primeira vez a exposição, assim, mais da metade do material que estava naquela exposição eu não conhecia, eu não sabia que existia. Tem dezenas de cartas que meu pai trocou com dezenas de amigos, cineastas, pessoas que foram presidentes da República, enfim, e que eu não conhecia esse material, né? Então eu digo muito que essa exposição, ela é incrível, acho que para todo mundo, mas para a família ela tem um valor ainda mais profundo, porque eu não posso dizer que recuperou a minha memória, eu tinha 9 anos, eu tinha vivido muito pouco com meu pai. Talvez tenha ajudado a recuperar a memória de muitos amigos que conviveram com ele, mas para mim foi conhecer meu pai mesmo, para mim, para o meu irmão, para o meu filho, né, neto do meu pai, foi conhecer quem foi Vlado Herzog, né? E eu falei muito de um sentimento que surgiu naquela época, a partir de uma reflexão que eu tive na exposição, que quando se fala de Vlado Herzog, essa questão do símbolo da democracia, da liberdade de expressão, da questão do jornalismo livre, e lembrando que o Brasil ainda é um dos países que mais assassina jornalistas no mundo, né? É um dos países que mais assassina defensores de direitos humanos no mundo, é o país que mais assassina
transexuais, né? Pelo jeito, a gente vai ser o país que mais assassina por conta do coronavírus e ausência do governo, né? A gente está correndo atrás forte desse título aí, o governo está bem empenhado para que eles recebam essa medalha de ouro. Mas, enfim, você tinha toda um conjunto de valores ligado à figura do meu pai, uma série de referências ligadas ao nome dele, à história do caso Herzog, que, que faltava corpo, que faltava materialidade, né? Então, eu digo que esse acervo que foi feito, ele mostra quem foi a pessoa, o homem Vladimir Herzog, a criança, o adolescente, a pessoa que namorou minha mãe, o marido, o pai, o jornalista, o cineasta, o fotógrafo, tocava música, tocava violão, você vai ver que ele toca violão, você vai ver a máquina de escrever que ele escrevia, você vai ver como ele escrevia, os telegramas que ele mandava, a letra, o senso de humor que ele tinha, porque está muito presente em todo o material que ele escreve, né? Então eu acho que deu corpo. Eu não gosto de falar corpo e alma, porque acho que a alma sempre esteve presente nesse legado ao longo desses mais de 40 anos. Mas deu corpo àquela alma que já existia e que é importante, né? Senão fica parecendo uma figura meio que mística, meio intangível, meio sei lá o que, né? Então é muito bacana por esse aspecto. Ivo, você falou do jornalismo, né? Enfim, que era o trabalho do seu pai. Seu pai foi um grande guerreiro, né? Da liberdade do jornalismo, da liberdade da investigação, enfim. E a gente está revivendo isso agora, né? O jornalismo vem sendo perseguido e muitas vezes o jornalismo, mesmo o jornalismo enquadrado, né, engajado neste governo que a gente está vivendo, ele também acaba sendo tutelado, né? Tutelado enfim, pelo governo, né? Como é que você vê isso em relação à luta que seu pai travou, né? Enfim, ao fim e ao cabo resultou na morte dele, né? Eu acho que tem uma diferença de explicidade, de tornar a coisa explícita. Porque para o bem ou para o mal, na realidade é para o mal, mas traz uma outra característica, uma diferença do momento que a gente vive hoje. Durante a ditadura, você desconstruía o jornalismo censurando o jornalismo. A notícia não se tornava pública, o trabalho era destruído, né? Hoje, isso não é possível se censurar a imprensa, com algumas exceções, né? Infelizmente, a gente vê alguns pequenos casos, né, que a justiça ainda toma algumas decisões muito equivocadas. Mas no jornalismo do dia a dia, você não tem como censurar a imprensa. A imprensa vai falar mal do governo. Um grande jornal de cobertura nacional já falou, cadeia nacional ao vivo, que o presidente estava mentindo. Isso nunca aconteceria na época da ditadura. E o governo também, ao vivo e a cores, xinga a jornalista de prostituta, fala que o jornalista é analfabeto, que se ele fosse uma pessoa de bem, com certeza teria escolhido uma outra profissão, né? Eu digo para o bem e para o mal porque eu acho que no passado, essa censura ela acabou se tornando meio que transparente para boa parcela da população, que é muito ruim, né? Muita gente não tem consciência que houve censura da imprensa naquela época. Tem até um fato que eu já falo há anos em palestras que eu dou, antes de Covid, né? Da questão sanitária da meningite que teve no Brasil, quando o governo não deixou que a imprensa publicasse as questões da meningite, muita gente morreu por conta disso, né? E hoje o governo fica tentando manipular números em relação à pandemia que a gente está tendo, fica falando que é gripezinha, fica falando que essa crise foi inventada pela imprensa, por isso que eu digo que é um governo que está assassinando, sem exagero, dezenas de milhares de pessoas, né? Então é isso, né? Então naquela época você tinha, a coisa não era explícita e talvez não gerasse um ódio de parcela da população contra a imprensa.
uma coisa que existe, que a liberdade e a democracia trouxe, né, a possibilidade de se criar ódio contra todos, inclusive contra a imprensa, e muito reforça. Não é uma exclusividade desse governo, vamos sempre lembrar disso, né? Mas a intensidade que esse governo tem feito é uma coisa inaceitável e até criminosa em alguns aspectos, porque tem questões que estão presentes no Código Penal e que deveriam ser abertos processos sobre algumas agressões contra a imprensa. Mas é isso, você agora hoje, um jornalista que descobriu alguma coisa muito grave contra o governo tem dificuldade de sair na rua, né? Pode ser agredido fisicamente, como alguns foram já agredidos em algumas ocasiões. Naquela época, se o jornalista estivesse conseguindo fazer um bom trabalho e publicando alguma coisa, ele desaparecia, né? Era assassinado. Então, assim, é diferente, mas é de gravidades semelhantes, né? De novo, o Brasil até hoje continua sendo um dos países que mais assassina comunicadores no mundo. Ivo, tem uma coisa interessante essa tua resposta, porque assim, me parece que na ditadura militar o espaço era bem demarcado, né? Tinha o censor ali presente nos jornais, né? A dona Solange, né? Que dizia, não é do seu tempo, mas a dona Solange era a mulher da tesoura, que tesourava as músicas, que tesourava os filmes, as peças, as novelas. Era uma famosa dona Solange. E hoje a coisa descambou para fake news, né? Então, assim, se combate a verdade divulgando fake news. Estou falando isso porque teve parece que uma peça publicitária do governo que usou, né, imagens de governos anteriores, de feitos de governos, desde Fernando Henrique, né, de feitos de governo como publicidade desse governo. Enfim, e aí se combate via né, o exército de fake news, né, o exército. Enfim, tudo isso eu fiz todo esse preâmbulo para te perguntar. A exposição que vocês montaram, esse acervo todo, você percebeu algum tipo de pressão? Porque quando vocês montaram lá no Itaú, eu lembro muito disso, assim, foi exatamente tinha começado aquela confusão por causa de exposições, que era pornografia, que não era pornografia, enfim. E tinha-se muito esse sentimento, mesmo quem foi visitar. Eu fui visitar a exposição no Itaú Cultural, e eu lembro que tinha até um temor, né? Vai chegar um louco com uma lata de tinta, enfim. Vocês sofreram algum tipo de pressão? Como é que foi isso? Eu vou te responder, mas só antes, deixa eu fazer um comentário. A primeira grande fake news que nos atingiu, a família, muito forte, é a versão do governo sobre a morte do meu pai. Né? Só que naquela época você nem, assim, a imprensa não podia dizer que era fake news, né? Então a versão do governo é que ele havia se suicidado. E foi uma campanha tão forte que o presidente atual continua falando que ele foi assassinado, se bem que apesar de já estar sendo provado, está no relatório da Comissão Nacional da Verdade, essa coisa toda. Então, fake news é um neologismo para coisas que acontecem há décadas, né? Uma coisa desse tipo. Sobre a questão da exposição, como eu te falei, a gente trabalha com Itaú Cultural há muito tempo, já fizemos vários projetos, apresentações musicais, coisas muito bacanas. É um pessoal muito sério, muito profissional, muito responsável, né? E eles me relatam que houve algum tipo de preocupação a nível do conselho, dos diretores, não do Itaú Cultural, do banco em si, né? Houve algumas questões colocadas. Às vésperas de abrir a exposição, eu lembro em reunião, se a gente falava assim, putz, será que a gente precisa colocar uns seguranças, alguma coisa assim? Será que não vai entrar alguém lá para provocar e tal, tal, tal? E no final, todos esses temores foram em vão, foi muito tranquilo, né? E eu acho que até
caberia o Itaú ter feito mais publicidade da exposição, na sua fachada, essa coisa toda. O resultado de público foi excepcional, né? E, infelizmente, a única coisa chata que aconteceu foi de uma repórter da Folha de São Paulo, uma jovem repórter, daquelas que acha que só notícia ruim que vende, né? Qual é a história? A história é a seguinte: isso é uma coisa muito pessoal e é uma decisão não democrática, é uma decisão autoritária da família, que, de novo, a exposição era sobre a vida, mas não tinha como não deixar um pequeno módulo fazendo a ponte sobre a questão da morte. E nos consultaram se podiam usar a famosa foto do meu pai. E a minha resposta foi a seguinte: vocês usam o que vocês quiserem, e eu escolho as exposições que eu vou visitar. Uma mensagem clara que se aquela foto estivesse lá, ninguém da família iria visitar aquela exposição. E essa repórter pôs na cabeça dela que foi uma censura do Itaú. A gente não foi. Me coloquei à disposição para conversar com ela, conversei com ela, expliquei o caso, e ela ainda assim publicou uma fake news de meia página na Folha de São Paulo, dizendo que era uma censura do Itaú Cultural, né? O que não era uma censura, se quiser usar essa palavra, minha. Eu que tomei essa decisão. Eu falo família, mas na prática foi minha. A família apoia, né? Não é a primeira vez que eu faço isso, né? O Audálio Dantas, quando publicou as duas guerras de Vladimir Herzog, um livro belíssimo que ganhou o Jabuti do ano entre todas as obras de todas as áreas, né? Ganhou o Jabuti na temática e depois ganhou o Jabuti geral daquele ano. A primeira versão do livro tinha também aquela foto. E o Audálio, de maneira muito respeitosa, me consultou e eu falei assim: Audálio, eu não gosto dessa foto. Essa foto não consta nos arquivos do Instituto Vladimir Herzog, né? Não consta no acervo que está sendo publicado hoje e em outros sites que a gente hospeda. Eu falei assim: eu não gosto, eu acho ela desnecessária, eu acho que é uma foto sensacionalista para as pessoas verem uma coisa horrível e se atraírem por isso e não pelo conteúdo, em primeiro lugar. Mas você põe a capa que você quiser, só que eu não vou ler o livro. Não vai estar na minha casa esse livro. Ele compreendeu, tal, mudou a capa, pôs uma capa muito mais bonita, até porque as duas guerras de Vlada, uma na infância, eles fugindo da perseguição nazista, ele com 9 anos, depois o que aconteceu com ele. Então ele colocou duas fotos do meu pai vivo, ele criancinha lá com 9, 10 anos, ainda na Iugoslávia, e depois uma foto dele como jornalista aqui. Então, assim, tem algumas coisas que a gente tem algumas posições muito, muito firmes, né? E essa foi uma questão, mas de maneira geral a exposição nos surpreendeu com a quantidade de gente que veio. Eu mesmo fui convidado algumas vezes a ir lá para acompanhar escolas que estavam indo visitar a exposição, depois conversar com os alunos, que é uma coisa muito gostosa. Eu gosto muito de fazer esses bate-papos em escolas, né? Então, eu acho que foi uma experiência incrível. A gente já fez tanta coisa e depois de 10 anos ainda conseguir fazer uma coisa tão inédita e tão impactante como aquela, me dá certeza que o céu é o limite de a gente fazer coisas incríveis e impactantes. É só deixar aqui. Eu não chamaria de censura, né? Eu chamaria de um critério ético da família, né? É um critério da família que eu acho que é uma forma provavelmente uma história de a história da morte do meu pai é uma coisa muito desgastante. É uma coisa que cada vez é exposto, vai reabrir o processo e não sei o que e tal. Minha mãe está absolutamente desgastada, ela mesma não fala mais sobre isso, não aguenta mais. Era uma coisa muito desgastante para a gente. Quando nasce o Instituto Vladimir Herzog, a gente cria ele na data de nascimento do meu pai, como uma forma de celebrar a vida dele e mudar a pauta da morte para a vida, né? Então, aí a gente consegue falar de uma maneira muito mais inspiradora, terapêutica, use a palavra que quiser. Então, é uma questão de preservação nossa, de preservação pessoal. Eu acho que a família, o caso se tornou muito notório, para não dizer que se tornou o caso mais notório de assassinatos da época da ditadura, até
pelo fato da minha mãe ter sido uma lutadora, uma guerreira em busca da verdade e da justiça, né? Até hoje a gente busca isso, com o processo na Corte Interamericana, essa coisa toda, né? Então, é um caso, só para fazer um parênteses, 6, 7 anos atrás, quando surgiu a possibilidade de levar para a Corte Interamericana, os advogados da CEGIL vieram conversar com a família se a gente devia ou não, e na primeira reunião só eu participei, minha mãe não participou. E eu falei assim, não quero, para mim deu essa história. E depois a minha mãe veio falar comigo e falou, não, você tem que pensar o seguinte, esse caso não é importante só para a gente, ele é muito importante para também as outras famílias, ele cria precedentes, né? E eu falei, tá bom, então vamos lá, né? E foi um sofrimento. Se vocês virem o depoimento que minha mãe teve que dar lá na corte, a representante da Advocacia Geral da Advocacia Geral da União, a AGU, né, que estava lá presente como, sei lá, acusadora contra nós, ela foi de um total falta de sensibilidade na hora de questionar minha mãe. Foi uma coisa muito ruim. Eles levaram um general que estava lá sentado, fardado lá durante a audiência, né? Então, é isso, né? Isso, de repente, a gente não podia evitar por isso tudo. Agora, evitar de ter aquela foto horrível numa coisa que a gente está produzindo como instituto, mesmo que seja com outros parceiros, se eu tenho esse poder, eu vou exercer esse poder. Ivo, para a gente encerrar, você falou essa história de acompanhar escolas, que você gosta muito, me ocorre que a vida e a morte do seu pai, elas fazem parte de um momento muito importante da história do Brasil, né? E a gente, muitas vezes, a gente está vendo a destruição da educação, né, e da cultura de uma forma muito violenta, né, principalmente por este governo, né, destacadamente por este governo, né, enfim, esse ataque à cultura e à educação. Como é que a história do seu pai é contada nas escolas? Como é que é isso? Como é que os jovens ouvem isso? A gente vê muito jovem falando sobre ditadura militar, elogiando, que não tinha, muita gente falando que não existia corrupção naquela época, que aquela época era uma época pródiga. Enfim, a gente vê que muita desinformação a respeito da ditadura militar, da violência que foi a ditadura militar, né, o que é uma intervenção militar. A gente vê jovens pedindo intervenção militar hoje em dia. Como é que você vê isso? Essa história do seu pai, ela chegou nos alunos, ela chega nas escolas, como é que é isso? Eu acho assim, uma coisa muito interessante, vamos lembrar da Comissão Nacional da Verdade, né? Ela foi criada, foi um passo importante nesse processo de reconciliação. Houve muitas críticas por ela não ter poder de processual, né, de abrir processos. E já em dezenas de entrevistas, quando me perguntam qual foi o resultado da Comissão Nacional da Verdade, além daquele relatório que é importante, das recomendações, para mim, o resultado mais importante foi trazer o tema da memória para a pauta de todos. Então, além da Comissão Nacional da Verdade, abriram literalmente centenas de outras comissões da verdade, o Sindicato de Jornalistas, a USP, da Prefeitura de São Paulo, dos metalúrgicos, e no Brasil como um todo. Então, o tema da memória, o tema de contar essa história, ele veio, e eu acho que ele veio para ficar, né? Então, quando eu vou nessas escolas, claro que depende muito se é uma escola pública, se não é pública, se é com pessoas do ensino fundamental, ou se isso já são do ensino do segundo grau, nem sei como é que chama mais, ensino médio, segundo grau. Varia muito como é que funciona a abordagem, né? Infelizmente, a comunicação que existe no Brasil, ela valoriza muito a coisa gráfica. Então, eles têm muito interesse em saber como é que meu pai morreu. Né, aquela coisa toda, que eu falo, porque eu entendo o imaginário dessas pessoas. Mas a gente já consegue caminhar para uma discussão mais profunda e esse pessoal está bem informado de maneira geral. Eles sabem que existiram. De novo, varia
muito, porque tem muitos que têm os pais que dizem que naquela época os tempos eram bons, naquela época não tinha corrupção, naquela época o Brasil crescia, naquela época tinha emprego, né? Então claro que tem um processo de desinformação, né? Mas eles são muito receptivos pela conversa. O que eu tento fazer, que tem um pouco a ver com essa introdução que você fez, é mostrar que falar sobre a ditadura não é falar sobre o passado, é falar sobre o presente. E não é porque esse governo está aqui agora, né? Porque, aliás, acho que esse ano, não sei se eu fiz alguma apresentação em escola, mas principalmente em época de eleições, tal, a gente faz muito. Por que é um tema de hoje? Eu faço uma conta bem simples, assim, para mostrar. Na ditadura, mataram 450 pessoas, mortos desaparecidos pelo relatório da Comissão Nacional da Verdade. Eu fui do Conselho da Ouvidoria das Polícias do Estado de São Paulo. O último relatório que eu tenho, que é de 2018, a polícia no estado de São Paulo matou mais de 900 pessoas, quase 1.000 pessoas. Né? 2 vezes o que aconteceu em 21 anos da ditadura. E só em São Paulo, a ditadura é nível Brasil. E eu falo assim, e a coisa mais preocupante para vocês, ainda mais quando eu falo escola de periferia, mas quando eu falo em escola de maneira geral, é que eles não estão me matando, eles estão atrás de vocês. Você vê o recorte etário, essa coisa toda, são jovens de 17 a 20 e poucos anos, 70% moradores da periferia, tem uma questão racial muito forte, são homens, pardos ou negros, né, e que estão sendo exterminados. Eu falo assim, ninguém fica indignado com isso, a não ser quando a polícia faz uma besteira, matar alguém na Vila Madalena, matar alguém nos Jardins, porque aí vai aparecer no jornal. Senão a imprensa nem relata isso daí. São mais de 10 mil pessoas assassinadas e que são anônimos, né? Que são quase que indigentes, porque a gente não sabe dessa história. Uma jornalista, a Mônica Bergamo, diz que o que falta hoje é um Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Lembrando que Dom Paulo Evaristo Arnes organizou aquele livro, O Brasil Nunca Mais, que documentou esses assassinatos durante a ditadura. E hoje em dia ninguém está documentando esses assassinatos que acontecem nas periferias, pelos esquadrões da morte, pelas milícias, ao qual a família do atual presidente, tudo indica, está relacionada, né? E aí, por que eu faço isso? Porque as pessoas têm que entender que isso faz parte da vida delas, né? Quando era uma escola mais bacana, de classe média alta, classe alta, eu falei assim, bom, o carro blindado que você está andando é por causa dessa violência urbana, questão da polícia, né? A maioria dos países, a maioria absoluta da polícia no mundo todo, quem faz segurança pública não é a polícia militar, porque o militar ele foi treinado para eliminar o inimigo externo, né? E é por isso que eu acredito que a gente tem uma das raízes de tanta violência policial é porque ele tem essa mentalidade de eliminar. Ele não está para proteger você, ele está para proteger o patrimônio privado e público e não as pessoas, né? Então, acho que a gente trazendo para o contexto atual das pessoas, tendo de alguma maneira fazer essas pessoas dar uma chacoalhada, né? Você fala assim, você não fizer nada, sua vida sempre vai ser um inferno, você vai estar com medo da polícia, você vai estar no dia que você tiver filho, você vai estar com medo por conta dos seus filhos, isso, e o tema de segurança pública vai existir. Agora, o que realmente eu acho que é impressionante, e mudou muito no mundo, para pior, é que cada vez mais nós somos indiferentes à morte de uma outra pessoa. E eu quero até, estar quase esquecendo disso, queria fazer um comentário de quando você fez a abertura, falando da questão da democracia, dessa palavra que volta, porém tem uma palavra que ainda está com dificuldade de voltar, que para mim é mais importante quando a gente vive numa sociedade, que se chama solidariedade, né? Enquanto as pessoas pensarem só no que acontece em volta dos seus umbigos, a gente não dá para sonhar numa sociedade melhor, a gente tem que sair do universo umbilical e pensar no coletivo numa dimensão muito maior. Ivo, queria te agradecer, muito obrigada pela tua generosidade, pela tua, enfim, pela tua parceria aqui com a gente.
Queria que você deixasse aí um recado, o endereço, né, para as pessoas conhecerem esse acervo virtual e deixar aqui já de antemão o convite para você voltar quando você quiser. Claro, O Jogo de claro. Danos está de portas abertas. Claro, assim, a gente falou muito pouco, né? O Instituto já fez mais de 100 projetos. O acervo está no www.acervovladimirerzog.org.br, mas eu convido também a visitar o site vladimirerzog.org, porque de lá você tem acesso a todos os nossos projetos, né? A gente tem, por exemplo, um projeto aqui em São Paulo de educação em direitos humanos há 5 anos, atingindo mais de 1 milhão de crianças, promovendo cultura de paz. A gente tem projetos onde a gente tenta fazer intervenção em setores ultraconservadores da sociedade. A gente tem um acervo ainda mais vasto chamado Memórias da Ditadura, que é a maior referência no mundo sobre o que aconteceu aqui no Brasil na época da ditadura. Então vai no Vladimir Herzog, vai no acervo Vladimir Herzog e você vai conhecer um pouco do nosso trabalho. Mais uma vez, muito obrigada, Ivo. Saravá todo dia, saravá todo mundo. Não deixa de assinar o Jogo de Damas JDD, nosso canal. Ajuda a gente a trazer esse tipo de informação, esse tipo de entrevista. Cada vez mais importante que haja pluralidade, né, na imprensa, na mídia, nas mídias, que isso seja democrático, que a gente faça valer a democracia em todos os níveis, né? Para a imprensa, no judiciário, para o cidadão comum, para os alunos, para os estudantes, enfim, que a nossa luta pela democracia não seja em vão. Obrigada, Ivo, obrigada a vocês, saravá.